Questão 4. O custo diário de produção de um artigo é dado pela expressão C de x igual a 30 mais 4x mais 0,1x², onde x é a quantidade diária produzida. Cada unidade do produto é vendida por 7,50. Admita que toda unidade produzida será vendida no mesmo dia. Determine as expressões algébricas que calculam a receita e o lucro em função da quantidade diária produzida e vendida. Bom, então, considerando x a quantidade vendida, a gente tem que calcular essas duas expressões aqui, para a receita e para o lucro. Então, a receita, pelo que o enunciado disse, ele ganha dinheiro aqui apenas vendendo o produto. Então, 7,50 por produto vendido. Então, R de x é 7,5x. Agora, para fazer o lucro é a receita menos o custo, certo? Então, o lucro vai ser a receita a gente acabou de determinar aqui a expressão, e o custo foi dado no enunciado, certo? Então, é menos toda a expressão do custo. Então, não esqueça aí de colocar entre parênteses, esse menos vai ser distribuído na expressão inteira do custo. E aí, então, distribuindo o sinal negativo e agrupando os termos semelhantes, a gente chega nessa expressão, nessa função do lucro, né? O lucro em função do número de artigos vendidos, certo? Quantidade diária vendida. Bom, então pelo que a gente está vendo aqui é uma função do segundo grau, parábola com cavidade voltada para baixo. Agora, posicionando aqui, para completar o esboço, posicionando o eixo x e o eixo y, como pela expressãozinha aqui o c é menos 30, então vai passar aqui embaixo, né, no negativo, então a gente coloca aqui o menos 30. Então, pelo que o enunciado deixa entender aqui, né, vai ter um intervalo com valores possíveis, de modo que não haja prejuízo para o fabricante. Então, aqui o lucro é negativo, né? O y representa o lucro, então é lucro negativo. Então, talvez, vamos ver se realmente isso acontece, tem um intervalo onde não tem prejuízo, não está tendo lucro negativo. Então, para descobrir esse intervalo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir as raízes, né? Os valores de x na intersecção com o eixo x, os valores de x na intersecção com o eixo x, são os zeros da função. Então, para isso, a gente pega essa expressãozinha, que calcula o lucro, e iguala ela a zero. Coloca o y igual a zero. Colocando o y igual a zero, a gente vai descobrir as raízes. E aí, resolvendo essa equação aqui, ó, perceba que é interessante não deixar esse menos 0,1 aqui no a. Então, eu vou multiplicar toda a expressão por menos 10. Multiplicando a expressão por menos 10, vai ficar essa equaçãozinha do segundo grau. Vou resolver por fatoração, né? Quais dois números que somados dão menos 35 e multiplicados por dão 300. Então, é o menos 15 e o menos 20. Então, como é uma multiplicação igual a zero, ou x menos 15 é igual a zero, ou x menos 20 é igual a zero. Então, para que x menos 15 seja zero, x tem que ser 15. E para que x menos 20 seja igual a zero, então x é igual a 20. Ou seja, resolvendo essa equação aqui, né, você pode resolver por Bhaskara, por soma de produto, resolver por fatoração. Mas aí você de qualquer forma, você vai chegar nas raízes, aí, 15 e 20. Então, isso significa que são os valores de x que zeram essa função, que tornam o lucro igual a zero. E aí, analisando o gráfico, fazendo o estudo do sinal, a gente verifica que todo o intervalo de x onde não tem prejuízo é quando x está entre 15 e 20, certo? Então, x tem que ser maior ou igual que 15 ou menor ou igual que 20, beleza?